Bom, hoje vamos falar um pouquinho sobre depressão, né, que é um tema bastante presente, né? A gente escuta muito falar sobre depressão, aquela frase, depressão é o mal do século, né? São frases bastante presentes, né, no discurso das pessoas. Eu anotei alguns pontos, né, para começar a nossa discussão. Primeiro que depressão, ela acomete hoje de 3 a 5% da população. Ela é uma síndrome psiquiátrica, né? Na verdade, ela é diagnosticada, ou seja, um percentual significativo da população vem lutando, né, para vencer a depressão. Em casos de pacientes ambulatoriais, por exemplo, a depressão ela tem acometido de 5 a 10%, mas em pacientes internados chega a acometer de 9 a 16%, ou seja, o número cresce bastante, né, com os pacientes que estão hospitalizados. Um outro problema, né, em relação à depressão é que mais ou menos 35% dos pacientes apenas são tratados e diagnosticados corretamente, né? Então, ou seja, a gente tem um percentual significativo de pacientes que não tiveram um diagnóstico adequado e também não receberam o melhor tratamento. Isso é preocupante, né? Em algumas situações, as pessoas recebem medicamentos em cenários no qual elas nem tinham um diagnóstico de depressão, né? Ou os sintomas foram mal interpretados, ou eles encontraram comorbidades, né? Então, alguns fatores acabam contribuindo para isso. Mas, infelizmente, a gente tem um percentual pequeno, né, de pessoas que recebem um diagnóstico adequado e o seu devido tratamento. Infelizmente, também, a gente tem observado um número crescente de idosos, né, que vêm lutando para vencer a depressão, especialmente idosos com doenças crônicas, né? Alguns fatores acabam influenciando no diagnóstico, como, por exemplo, fadiga, insônia, lentidão, às vezes a baixa autoestima, né? A dor, né? Então, assim, são fatores, são alguns sintomas que acabam contribuindo para prejudicar, né? Neste caso, né? Acabam sendo sintomas muito parecidos, né? Com os sintomas da depressão. Isso acaba influenciando, né? Na geração do diagnóstico. E existem também muitas associações, por exemplo, os diabéticos, né? Eles acabam também encontrando a depressão durante esse processo de convivência, né? Com a própria diabetes, no caso. Alguns fatores, como na adolescência, por exemplo, se a gente tem depressão na adolescência, as chances da gente ter que lutar contra a obesidade na fase adulta é crescente. Então, geralmente, adolescentes que tiveram ansiedade, que tiveram a depressão, eles acabam tendo que lutar contra a obesidade enquanto adulto, né? Então, ela acaba trazendo ela vem refletindo, né, ao longo da vida, né, de alguns indivíduos. Metade dos pacientes que têm depressão também, eles sofrem uma alteração, especialmente no hipotálamo, né? Porque aumenta a reatividade. Quando aumenta essa reatividade, acaba gerando alguns hormônios, especialmente a corticotrofina, né, que é um hormônio que acaba influenciando no nível de estresse, na hipertensão. Então, isso acaba gerando um desequilíbrio fisiológico, né, que em consequência disso vai trazer alguns prejuízos. Eventualmente, são prejuízos nas funções executivas, como tomada de decisão, planejamento, organização. Eventualmente, é um desequilíbrio no próprio sistema imunológico. E a gente pode também encontrar, por exemplo, alterações na vida sexual. Tudo por conta, né, da liberação desses hormônios, né, que acabam sendo gerados por conta dessa alteração, né, desse alto nível de reatividade, especialmente no lobo frontal. Mas a gente sabe também que outras doenças acabam contribuindo para o estresse emocional, como, por exemplo, o câncer, né? Os pacientes que vêm lutando contra o câncer, eles passam por um nível de estresse muito alto, né? Então, é possível que durante essa jornada as pessoas também acabem se deparando com a depressão. Só que é importante também compreender que nem todo mundo que está triste, está com uma autoestima baixa ou está passando por um estresse emocional tem depressão ou está sujeito à depressão. Porque a tristeza ela também é importante eventualmente. Na verdade, todas as emoções são importantes, né? A tristeza, a dor, inclusive, o sofrimento eventualmente, né? Todas as emoções, o medo, né? Todas as emoções, elas são extremamente importantes para os seres humanos. Isso faz a gente seres humanos completos.
Então, eventualmente estou triste, mas eu não sou a tristeza, né? Eventualmente estou sofrendo, mas eu não sou o sofrimento. Eventualmente estou de luto, mas eu não sou o luto, né? Então, a depressão, ela é um pouquinho diferente, né? Ou seja, ela convive, né? Ela tem uma jornada um pouquinho mais longa, né? Essas emoções, elas são emoções transitórias, elas chegam, né, esse momento de tristeza, mas logo a gente vence, né, e novos ciclos acabam aparecendo, né? Novas emoções acabam assumindo seu devido espaço. Então, assim, é muito importante diferenciar isso, por quê? Dois fatores. Primeiro que, às vezes, as pessoas estão sim com sintomas de depressão e a gente subestima isso. Ah, não, isso é frescura, né? Não, isso no Brasil a gente usa algumas, né? Ah, isso está fazendo muito doce, isso vamos lá, é falta de trabalho, né? E na verdade a gente não percebe, porque existem alguns sinais bastante presentes. A gente tem que interpretar isso com bastante seriedade, é claro, né? Levar em consideração a voz de um especialista, né? Sempre que for necessário, mas não subestimar os sinais, né? Que a gente vem percebendo no cotidiano, porque nem tudo é frescura. De repente a gente percebe que o indivíduo está entrando num quadro de depressão, sim, só que a família, os amigos, né, tem tentado minimizar, né, a queixa, né? Então, assim, isso é bastante triste. Mas o inverso não é depressão no sentido de estou triste, né? Estou passando por um período difícil, estou tendo que vencer alguma batalha, ou tive uma perda recente. Não é porque eu estou triste que eu estou com um quadro de depressão, né? Na verdade, eu estou sentindo uma tristeza, que é um sentimento, né? Uma emoção natural, né? De todos os seres humanos. Então, não se assustem, né? Quando a gente se sente triste, quando a gente tiver uma necessidade de recolhimento, de ficar sozinho, né? De fugir da multidão. Isso não significa depressão, né? Isso significa uma necessidade de ficar sozinho, né? Uma necessidade particular, né? Que tem a ver com as necessidades especialmente de cada indivíduo, né? Por N razões. Mas num quadro de depressão, é importante respeitar esse quadro também, porque as pessoas que tiveram um diagnóstico, né? Não é uma luta muito fácil, né? Muita gente tem muitos pacientes têm dificuldade precisam de medicamentos, né? Às vezes doses elevadas. Então, assim, o respeito a esses pacientes, a quem está lutando contra a depressão, é muito importante, porque o suporte emocional, ele contribui para a minimização da dor, né? Ou seja, a gente consegue acelerar a cura. Quando a gente consegue ouvir essas pessoas com atenção, quando a gente oferece o apoio ou o suporte emocional, né? Gradativamente, essa escuta com atenção contribui para a evolução do quadro desses indivíduos. Um dos pontos que é fundamental quando a gente fala da depressão, e o Thiago marcou de alguma forma isso, né? É fazer essa distinção entre a tristeza, a depressão e a melancolia. A melancolia, de fato, é um nome primordial, né, no campo psiquiátrico para se falar desse estado depressivo. A melancolia é das doenças psíquicas, né, das afecções psíquicas, aquela que é mais antiga, assim, que Hipócrates ligou a melancolia, né, a bilis negra, essa forma de sofrimento, né, ligada a esse mal-estar que vem até do fígado, né? E a melancolia, ela tem essa característica, né, de ser uma relação da vida marcada pela dor. Essa é uma característica, né, da melancolia. E a depressão, esse termo depressão, ele surge no depois. Ele vem aí já mais na psiquiatria mais moderna, contemporânea. E agora, né, na atualidade, na contemporaneidade, a depressão, o termo depressão, ganhou uma força muito grande, né, na cultura médica, científica, e não só, né, no discurso médico e científico, mas também no discurso do senso comum. Todo mundo fala da depressão, todo mundo, né, às vezes as pessoas já chegam na clínica dizendo isso, eu tenho depressão, eu tive depressão. E às vezes não é, de fato, um diagnóstico de depressão. O Thiago marcou isso, né, falando desse mal do século,
E o Lacan, ele coloca, né? O Lacan, que é um teórico da psicanálise, ele coloca isso, que a depressão é um diagnóstico que marca a contemporaneidade, que é o mal do século, né? A doença desse século XXI, né? Que as pessoas estão muito sujeitas a essa vida marcada pela dor, né? Eu acho que essa definição da depressão, eu acho ela muito interessante, né? Assim, da vida marcada pela dor, né? E que tem todas essas características que o Tiago, essas características sintomáticas que o Tiago trouxe, né? Da apatia, dos distúrbios do sono, da falta de apetite e o sintoma, né? A característica sintomática principal que a gente pode situar aí no campo da depressão é essa perda, que a psiquiatria vai chamar de anedonia. É um nome meio esquisito, mas é esse o nome que a psiquiatria dá, né? Anedonia, que é uma certa incapacidade de sentir prazer. É uma perda, um afastamento, uma impotência, um amortecimento, acho que essa é a palavra melhor, um amortecimento do prazer, das experiências de prazer. Então, por isso tem esse embotamento. E a partir da perspectiva da psicanálise, a depressão e a melancolia, elas caminham. Entendeu? Teve alguma questão com o som? Não. Pela perspectiva da psicanálise, né, a melancolia, ela está muito ligada ao espectro, à questão estrutural da psicose, né? E a estrutura psicótica, né? E a melancolia traz essa marca mesmo da relação da perda do objeto, né? De lidar com a perda do objeto. Então, nesse sentido, esse estado depressivo que traz uma marca estrutural, então na neurose, a psicanálise ela vai trazer a questão diagnóstica de uma forma um pouco diferente da psiquiatria. A psicanálise vai trabalhar no campo das estruturas. E ela vai trabalhar com 3 estruturas clínicas, que é a neurose, a psicose e a perversão. Então, a forma de incidência da depressão na neurose, na psicose e na perversão, ela tem as suas particularidades, de acordo com as estruturas. E a melancolia ela é mais presente na psicose. E a gente fala mais da depressão no campo da neurose. A forma, né, a forma estrutural de se lidar com essa angústia, né, da neurose traria esse nome, né, da depressão. E esse é um ponto importante, porque a partir da perspectiva da psicanálise, a gente vai falar da depressão nesse espectro da angústia. A depressão ela tem uma relação muito íntima com a angústia e ela tem uma relação muito íntima também com o desejo, porque é essa perda, né, do desejo, é esse embotamento do desejo. Por isso essas características sintomáticas, né, da apatia, da perda de interesse na vida, né, as ideias suicidárias, esse embotamento mesmo, essa volta para si. E uma das características também fundamental do estado depressivo é o luto. Então, a depressão está intimamente também ligada a esse trabalho, a essa vivência do luto, que traz uma perda. O luto é isso, né? O luto não é somente quando a gente perde uma pessoa querida, né? O luto a gente não vivencia o luto somente diante da morte, mas a gente vivencia o luto diante das perdas mais cotidianas da vida, né? A perda de um emprego, o término de um relacionamento, uma mudança muito drástica de vida. Isso caracteriza o luto, porque você precisa deixar um objeto ir, né? Perder, né? Abrir mão daquele objeto, para que você possa
dar lugar a outro, numa outra circunstância, né? Num outro momento. Então, essa é uma característica muito importante e peculiar do estado depressivo. E aí, o que o Tiago marcou, que eu acho que é fundamental para a gente pensar na depressão hoje, né, na nossa cultura, é isso, a depressão os estados emocionais de tristeza e os nossos afetos cotidianos, a partir do discurso psiquiátrico contemporâneo, muito marcado pela medicalização, por esse vínculo com a indústria farmacêutica, os nossos afetos cotidianos eles passaram a ser tratados como doença. Então, aquilo que sai, a gente tem hoje uma cultura, né, contemporânea, onde tem um imperativo categórico, é o do seja feliz, goze, né? Goze do prazer. E aquele que sai desse circuito, aquele que não está ali bem enquadrado nesse circuito, ele vai ser taxado, vai ser diagnosticado, vai ser marcado por um nome, por um diagnóstico, talvez, de depressão. Mas a gente precisa dar lugar para esses momentos, né, de tristeza, como o Tiago marcou, né? As tristezas cotidianas. Então, a gente precisa dar lugar para isso e dar um lugar de fala para isso. Que o sujeito possa falar disso e vivenciar essa tristeza, e não imediatamente tamponar esses afetos, por exemplo, com uma terapia medicamentosa, ou com um medicamento que vai fazer ali as sinapses funcionarem diferente, vai atuar especificamente, né, na fisiologia, né, do organismo, e vai fazer com que aquelas sensações deixem de existir. Então, isso eu acho que é um ponto assim, muito importante para a gente pensar na depressão hoje. Né? O que a gente chama hoje de depressão? Como que as classificações diagnósticas têm apontado e têm marcado esse transtorno, né, como uma doença. Os nossos afetos como doenças. Né? Então, esse é um ponto que eu acho que é muito importante para a gente discutir aqui hoje. Bom, vou falar isso, depois eu tinha mais coisas para dizer, mas aí a gente vai conversando. Isabela, enquanto as pessoas estão refletindo sobre a pergunta, queria só fazer duas colocações. Enquanto as pessoas estão formulando as perguntas ou digitando as questões. Sim, por favor. A primeira seria, está vinculada à depressão pós-nada. É um sentimento no qual as pessoas não passaram por uma situação difícil, ou elas simplesmente sentem que algo está acontecendo. É como se não aconteceu nada, mas eu não estou... Tem algo que não está... Existe alguma desorganizaçãozinha interna, né? Então, assim, acontece também das pessoas entrarem no estado de depressão e não ter, eventualmente, um motivo aparente, né? Claro ali, o que a gente chama de gatilho, né? Eu passei por um estado de adoecimento, de luto, de perda, blá, blá. Eventualmente a gente sente algo, né? A gente não tem palavras, eventualmente, mas nada aconteceu, né? A gente fala depressão pós-nada, eventualmente, porque às vezes essa tristeza ela vai sendo construída, né? Essa depressão ela vai sendo construída, e às vezes a gente também não sabe o motivo aparente. Aí quando a gente fala da pandemia, por exemplo, a pandemia ela nos convidou, né, ao isolamento físico, né, especialmente. Então, assim, novas habilidades vieram à tona, né, durante a pandemia, e novas emoções foram acessadas com muito mais intensidade, como a insegurança, o medo, a perda e muitas outras. No caso da depressão, por exemplo, a gente... E por que a gente vem com isso, né, com essas novas emoções? Porque a gente não sabe o que vai vir depois, né? Esse novo, o que a gente tanto fala, né? O que vai vir depois da pandemia? Qual é o novo, né? Então, a gente não está vendo a luz, né? Então, assim, a pessoa no estado de depressão, ela tem uma dificuldade tremenda de acessar essa luz. Ela deseja muito ver a luz, ela deseja muito uma alteração de realidade, só que ela se sente bastante impotente, eventualmente, né? Ou seja, parece que é uma luz tão distante
por conta disso, eventualmente, as doses elas são aumentadas, né? Para que as pessoas consigam, para que a gente possa clarificar, né? Essa luz que a gente está com dificuldade de acessar. Então, assim, é um sofrimento porque a esperança, né? Eu não consigo visualizar essa esperança que é tão importante para mim. Então, assim, na pandemia, né? A gente acessou algumas emoções diferentes. Por quê? Porque a gente não sabe o que vem depois. Mas a esperança, por exemplo, né? Saber que a resiliência, né? Que a gente desenvolve nesse período, ela acaba contribuindo para a gente dar a volta por cima, para a gente desenvolver novas habilidades, né? Então, assim, a resiliência, ela se tornou uma habilidade bastante importante, né? Para a gente vencer, mesmo diante de um cenário tão desconfortável, que é ficar afastado das pessoas, perder pessoas eventualmente, perder trabalho, passar por processos de luto, né? Então, só que assim, a gente consegue trabalhar bastante, a gente tem sido bastante resiliente, né? Pelo menos estamos tentando, né? Num quadro de depressão, as pessoas têm mais dificuldade para colocar essa resiliência à tona, né? Por isso que o suporte, o apoio, como a Gláucia falou, né? A escuta, o espaço da fala, é muito importante para fortalecer essas pessoas no estado de fato depressivo, que não é um estado de tristeza, não é um estado temporáriozinho, não é um momento particular, né? Essa habilidade, né, que é a resiliência, a gente se sente bastante fragilizado, pouco forte nesse sentido, né? Então, por isso que o respeito e a atenção, o amor, o carinho, né? O espaço da fala, né? É tão importante. Então, durante a pandemia, essas alternativas elas também funcionam para maximizar a nossa resiliência. Criar o espaço da fala, da conexão, alimentar a esperança, projetar um futuro positivo, um futuro melhor, né? Isso contribui para minimizar a dor dessa fase bastante turbulenta, diria, né? Uma fase bastante peculiar ou atípica.